relação à palavra ao nosso companheiro. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E nós temos hoje para conversar com vocês um tema que está inserido no Livro dos Espíritos e que tem o título de Origem e Natureza dos Espíritos. Pela nossa frequência à casa espírita, já sabemos que quando Kardec pergunta sobre espírito, nós estamos também sendo envolvidos pelas indagações de Kardec a respeito da origem e a natureza dos espíritos, porque nós somos espíritos. Mas, em relação, como diz aqui Allan Kardec, nas suas questões ao plano espiritual, nem tudo foi possível ao plano espiritual responder a Allan Kardec, porque, segundo os espíritos que o assistiram, afirmaram que muitas vezes era difícil na linguagem humana traduzir plenamente o significado de algumas situações inerentes a plano espiritual e aos espíritos, como também ao próprio Deus. A nossa linguagem é muito limitada, os espíritos dizem isso. Por isso que nós vamos ver aqui, em algumas respostas, e nós temos que ressaltar aqui um detalhe muito importante em relação às respostas dos espíritos, as questões de 7,6 até 83, no Livro dos Espíritos. E aí é que a gente começa a perceber, pelas respostas que os espíritos deram a essas perguntas, que eles reconheceram as suas limitações em responder a tais questões. Então nós não estamos diante de espírito brincalhão, zombeteiro, não estamos diante de espíritos pseudo-sábios. São espíritos que reconhecem também as suas limitações e, por isso, eles dizem, no contexto de suas respostas, que há determinadas coisas que ainda é um mistério até mesmo para eles. Na nossa santa ignorância, quando chegamos à casa espírita e nos dirigimos aos guias dos médiuns, esperamos que eles estejam condições de nos trazer todas as respostas aos nossos questionamentos. Esquecidos de que, como disse o nosso irmão na abertura dos estudos de hoje, que nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde o mal predomina e ainda se ignora muitas coisas. Nós somos espíritos num processo contínuo de crescimento espiritual. E ainda estamos muito longe, mas muito longe, de nos considerarmos intelectualmente e moralmente espíritos perfeitos. Cada um aqui se autoanalisando sabe disso. Das suas dificuldades, das lutas íntimas, em vivenciar até mesmo essa pequenina mensagem que foi lida e comentada pelo nosso irmão, aonde, como ele bem ressaltou, que é difícil realmente para nós, que ainda somos imperfeitos, perdoar, não guardar mágoas, ressentimentos, não polemizarmos, não criarmos situações desagradáveis dentro da nossa casa espírita, não atrapalharmos o trabalho dos espíritos junto a nós, e vai por aí afora. Então, quando nós vamos nos observando, nós vamos compreendendo que estamos num processo contínuo, ininterrupto de crescimento espiritual, mas ainda estamos longe de saber tudo.
E os espíritos que nos assistem, com exceção daqueles que estão provavelmente ao nível de um Cristo, de Jesus, que já tem um tipo de conscientização e sintonia direta com Deus, excetuando-se esses, os que estão abaixo, falam do que sabem e do que podem, excetuando-se, claro, aqueles que querem se fazer passar por sábios. Então, quando eu vou ao médium e vou pedir uma orientação, eu preciso estar ciente das limitações desse médium em relação às suas faculdades e aptidões mediúnicas, e também estar ciente das limitações do espírito que o assiste. Daí, não devamos estranhar, às vezes, as limitações das respostas que chegam até nós. O espírito, através desse médium, está dando o que ele pode dar, e também respeitando a nossa capacidade de entendimento, a nossa possibilidade de compreender aquela resposta, porque cada um de nós aqui tem um nível de compreensão e entendimento. Não estamos aqui espíritos todos encarnados no mesmo nível em termos evolutivos. Uns são mais intelectualmente avançados, outros moralmente. Então ainda temos limitações. Então, muitas vezes, estranhamos as orientações que chegam e reclamamos dos espíritos. E ficamos assim questionando, por que é que não veio uma receitinha prática para eu resolver os meus problemas? Mas fica me mandando estudar, fica me mandando tomar passe, fica me mandando frequentar reunião disso e daquilo, mas esses espíritos desencarnaram, foram encarnados, desencarnaram e ficaram obtusos. Quando encarnados, pareciam mais espertos. Apenas, cada um de nós está inserido em situações que requerem um tipo de atenção e atendimento que a casa espírita pode oferecer. E de acordo com as nossas necessidades, nós vamos ser encaminhados para esse tratamento, para um estudo numa sala de cursinho, e vamos, por quê? Através da palestra, através dos cursos, nós vamos nos esclarecendo, e muitas vezes, na simples frequência à palestra, quantas respostas não vamos obtendo? Sem falarmos, apenas prestando atenção e escutando atentamente aquilo que está sendo dito. Então, aqui nas questões propostas por Allan Kardec, ao plano espiritual, sobre a origem e natureza dos espíritos, Allan Kardec, já na pergunta 76, ou 76, pergunta que definição se pode dar ao espírito. Ou os espíritos. O que são os espíritos? O que somos nós, espiritualmente falando? Fisicamente, estamos mais ou menos informados do que somos a nível corpóreo, mas a nível espiritual. Então, os espíritos disseram a Allan Kardec: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, quando nós desencarnarmos, nós iremos fazer parte dessa população que vive em torno dos mundos materiais. Daí, aqueles que acompanham os últimos filmes, que estão abordando obras espíritas, e é muito interessante que os filmes até estão sendo feitos de uma forma bem didática, até que não complica muito a cabeça, até do leigo. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas vinculadas às outras religiões, e quando elas viram o nosso lar, elas ficaram assim um pouco
estranhando um pouco aquele início de filme, porque já mostra logo André Luiz numa situação de sofrimento. E algumas delas vieram me perguntar, mas aquilo ali então que é o inferno dos espíritas? Porque a noção que eles têm de céu e inferno é muito marcante. E é o que eles aprendem realmente dentro das suas religiões. Então eles vieram indagar a mim se aquilo ali era o inferno dos espíritas. Eu disse, não se trata de inferno. Aquilo ali é o resultado do que os espíritos pensam, sentem e irradiam em torno de si. Então cada um recebe aquilo que semeou quando estava na condição de encarnado. Então não é possível de imediato um espírito desencarnar em determinadas condições críticas, principalmente a nível moral, e esperarmos que ele tenha o merecimento de participar da companhia dos espíritos superiores, ou em regiões mais superiores do plano espiritual. A informação que Jesus nos passou a esse respeito, e que já tem mais de 2000 anos, é que cada um vai receber de acordo com as suas obras. É uma informação que já tem mais de 2000 anos. Então isso não é invenção de espiritismo nem de André Luiz. Aí mostra claramente as consequências das nossas ações, daquilo que fazemos no dia a dia. Então nós somos os seres inteligentes na criação divina. Evidentemente, que houve uma época em que eu ficava me perguntando quando eu tinha sido criado. Exatamente quando? Como é que será que é possível saber isso? Quando fui criado? As religiões mais tradicionais e não reencarnacionistas afirmam que a alma é criada no momento da concepção do corpo físico. Em geral, é esta teoria, para explicar a existência da alma. As religiões espiritualistas. O Espiritismo já diz que não, que a coisa não funciona dessa forma, que nós já preexistimos, que nós já habitamos vários corpos em outras vidas, e já passamos por essa sessão reencarnatória, não se sabe quantas vezes. Hoje nós somos o fruto daquilo que fomos semeando, construindo através dos tempos. E uma vez indagado Emmanuel sobre Jesus, a questão do processo evolutivo desse espírito, Emmanuel disse que a questão de se saber quando Jesus iniciou este processo de interação com Deus, integração com Deus, se perdia na poeira dos tempos. E de uma certa forma nós podemos afirmar também, mesmo nós, espíritos imperfeitos ainda que somos, que nós não temos condições de saber exatamente em que momento Deus nos criou. E isso os espíritos disseram aqui a Allan Kardec. E não se podia aferir. Em realidade, a informação que temos é que fomos criados simples e ignorantes. E começamos a iniciar um roteiro para chegarmos à angelitude, para nos tornarmos espíritos perfeitos, através de uma série de experiências. E os espíritos têm nos informado, inclusive em obras de André Luiz e o próprio Emmanuel, que a nossa experiência começou primeiro pelo reino mineral, para depois passar pelo vegetal, para depois chegar ao animal, dito inferior ou irracional, porque hoje em dia esse conceito está caindo por terra, mas para depois chegar ao reino nominal. Exatamente o que somos hoje, nós já podemos começar a perceber que não levamos milhares de anos para chegar ao que somos.
provavelmente precisamos de quantos milhões de anos para sermos o que somos hoje. E os espíritos dizem que estamos longe ainda da perfeição espiritual. Embora hoje nós nos envaideçamos das conquistas da tecnologia, da parte intelectual do ser humano nesse mundo, mas ainda estamos muito longe da perfeição espiritual. E até há uma comparação no Livro dos Espíritos, em perguntas mais à frente, em que Allan Kardec, falando sobre a questão do animal e o homem, o Espírito respondeu a Allan Kardec: a distância do animal para o homem é a mesma do homem em relação a um espírito perfeito. Então nós estamos aqui num projeto, e esse projeto de Deus para cada um de nós é que sejamos espíritos perfeitos. Agora, quando vamos nos deparando com as nossas dificuldades, aí no dia a dia, em que nós estamos aqui constantemente ouvindo lições, aprendendo lições, pensando e refletindo em torno delas, a nossa dificuldade não é tanto o entendimento, até que nós compreendemos bem o negócio, até que não achamos muito complicado as explicações, as respostas e orientações que vêm do plano espiritual, porque em realidade os espíritos até tentam usar muito a nossa linguagem diária para que o pensamento deles fique até mais compreensível. Porque se um espírito começa através de um médium a falar de situações para as quais nós não estamos preparados ainda para ouvir, porque nos falta às vezes até um certo progresso humano, material, intelectual, para chegarmos àquele nível de compreensão, então os espíritos não irão fazer revelações retumbantes. É até de se suspeitar quando aparecem certas obras através de médiuns, em que através deste único médium veio uma revelação, o que contraria um conceito doutrinário que diz: revelações, quando elas têm que ocorrer, virão através de diversas fontes, ou através de mais de um médium. Chegam às vezes as novidades do plano espiritual e nós aceitamos sem pensar, sem analisar, sem refletir, como se aquilo já fosse uma verdade doutrinária, aonde não se passa a leitura dessas obras através do crivo do conhecimento que já temos de espiritismo. E é preciso que nós estejamos atentos, porque senão daqui a pouquinho nós vamos começar a ter ritual dentro de cena. Nós vamos começar a ter certos procedimentos e comportamentos que não têm base, que não se sustentam à luz do espiritismo. E é preciso que nós estejamos muito cuidadosos dessa chamada pureza doutrinária, para que não venhamos novamente a incorrer em erros pelos quais nós somos, muitos de nós que dirigimos casa espírita, que somos médios numa casa espírita, que conduzimos reunião ou falamos em nome da doutrina, que nós já cometemos em outros tempos. Então, as religiões que afirmam que a reencarnação não existe, que o espírito é criado por Deus nesse instante da concepção para animar aquele corpo físico, nós vamos começar a perceber que para se chegar à virtude plena com uma única existência, nós sabemos que isso não é possível. Até o nosso irmão ressaltou: há dificuldades. E muitas pessoas sofrem com isso. Porque quando você fica dentro da unicidade de uma existência, você acaba ficando desesperado, porque você vê o tempo passando. Os dias, as semanas, os meses, os anos. E você começa a perceber que, em relação, se você é cristão,
em relação ao Evangelho de Jesus, você não consegue dar conta daqueles ensinamentos no teu dia a dia. Você ainda não consegue perdoar, não consegue esquecer, você tropeça constantemente nessa lição que o Senhor nos deixou. E o tempo de prestar contas vai chegando e a gente começa a ficar preocupado. Essa questão de não se trata de uma crítica, porque conheço muitas pessoas que não são espíritas, são de outras religiões e aceitam a reencarnação numa boa. Só ficam de boca fechada porque não pode dar o testemunho de que acreditam. Eu tenho vários amigos e amigas que são de outras religiões e aceitam a reencarnação. Mas, oficialmente, tem que ficar naquela. É uma única existência. E eles dizem que o que, de uma certa forma, alivia os seus corações é ter essa certeza da lógica que tem que ter reencarnação. Porque se não tiver reencarnação, a gente não vai conseguir conquistar todos esses valores, todas as virtudes que o Senhor nos recomenda e nos ensinou. Mas também, nós não vamos ser daqueles que dizem assim, fica para a próxima. Vou deixar para a próxima. A mulher chama o marido, vamos à casa espírita. Diz assim, não, hoje tem futebol. Hoje tem um negócio que eu quero ver. Não, vai você, vai você. Você está precisando mais do que eu, vai você. Você que tem que ir, eu não preciso ir. E nós ficamos postergando. E às vezes até por brincadeira a gente diz assim, na próxima encarnação. Mas quando será a próxima? Em que condições será? Em que país você irá reencarnar? Para ser médium, para aceitar o espiritismo, em condições às vezes muito ásperas, difíceis, aí você vai ter que se preparar psiquicamente, se reestruturar espiritualmente para suportar um ambiente de antagonismo. E de uma certa forma, no momento em que vivemos, eu posso até me declarar espírita que não vou ser preso nem perseguido. Como posso me declarar vinculado a outra religião qualquer, porque eu tenho o direito de fazer a minha opção, e da minha escolha, de querer ser dessa ou daquela religião. E que ninguém tem autoridade, nem sendo nomeado por Deus, porque ele não fez isso, nem o Cristo fez, que eu me atreva a considerar que a minha religião é melhor que a dos outros. Isso Kardec nos recomendou e deixou muito bem claro que o espírita teria que ser muito tolerante, compreensivo e indulgente em relação à fé do próximo, à religião do outro. Buscar entender e respeitar o direito de ser e essa escolha que a pessoa vem a fazer. Então, vai Allan Kardec e pergunta ao plano espiritual se os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Então nós não teríamos sido assim criados. Deus surgiu, Deus apareceu e nós também, por consequência, aparecemos. É mais ou menos isso que Kardec diz. Então, os espíritos responderam que os espíritos tiveram princípio, sim. Para nós, e eu me lembro quando era bem mais jovem, uma das coisas que me inculcava a cabeça era essa história de um ser que não foi criado. Porque Deus não foi criado. Pelo menos, no nosso nível de entendimento, é isso que nos é passado. Deus é incriado. É o ser incriado. Tudo o que existe foi criado por Ele. É consequência, então, da existência dele, obviamente. Mas nós ficamos pensando, mas o que é isso? Como é algo que existe sem ter sido criado? Mas nós fomos criados por Ele.
E é uma das coisas que eu costumo sempre repetir para mim, é de render graças a Deus por Ele ter muita paciência com as suas criaturas, com nós espíritos. Porque você já imaginaram, se Deus fosse exatamente aquilo, ou aquela descrição que nós temos em determinados livros, de um Deus muito severo, de um Deus, como disse a nossa irmã, vingativo, de um Deus que não podia ser desagradável, não podia ser contrariado, porque ele perdia a calma. Então nós temos um Deus que é feito à imagem e semelhança dos defeitos humanos, das imperfeições humanas. Em realidade é isso. Agora imagine Deus perdendo a calma com a gente. Imagine Deus com seu poder, porque se nós vivemos, atualmente nós temos uma visão de um universo diferenciado do século XVIII e dos séculos anteriores. As máquinas que se lançaram ao espaço têm descortinado paisagens extraordinárias dentro do universo. E os cientistas atualmente se atrevem a dizer que o universo não tem fim, que os espíritos disseram, não há um fim para o universo. E que os cientistas agora já estão chegando a uma conclusão que o universo, depois disso vem outro, vem outro, vem outro, e vai um desdobramento que não acaba mais. Quer dizer, isso é uma concepção que não está provada por pesquisas, isso é deduções dos estudos que eles fazem. Mas quando nós olhamos e dizemos assim, este ser criou tudo isso, qual é o tamanho de Deus? Vocês já imaginaram o tamanho de Deus? Nós sabemos, uns aqui tem 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, 2 metros. Nós sabemos mais ou menos o nosso tamanho. Sabemos mais ou menos da nossa capacidade intelectual, moral, estamos mais ou menos cientes disso. Mas o que é este ser que deu origem a tudo isso? Por isso que os Espíritos dizem aqui, responder a Kardec, todos nós fomos criados um dia por Ele. Há muita gente que tem uma certa, não vou dizer briga não, mas um certo atrito com Deus, porque afirmam que teria sido muito mais lógico e racional termos sido criados perfeitos. Vocês apoiam a ideia? Mas muita gente acha que teria sido bem melhor. Por quê? Pouparia tanto trabalho. Aos preguiçosos, os acomodados, como pouparia trabalho, né? Mas como Deus é Deus, Ele resolveu que a coisa não ia funcionar desse jeito. E nos cria simples e ignorantes para que nós possamos, pelos nossos esforços, as primeiras experiências desse ser criado por Deus devem ter sido muito interessantes, porque se nós estamos mergulhados nos mundos materiais, começando pelas experiências na parte mineral de um planeta, imagine o que é estar dentro de um vulcão. Não se preocupe, não há dor, não. Porque ainda não somos espíritos. Nós não estamos conscientizados de nada. Mas essas pressões todas externas sobre este ser, sobre essa semente de espírito que um dia, que já estaria nesse processo, começando um processo de germinação, de crescimento para se tornar um espírito, dessa forma essas pressões externas foram justamente o que? Acordando este ser que um dia seria um espírito. Até que chega um momento em que nós começamos a ter o quê? Livre-arbítrio. E começamos a fazer as nossas escolhas e as nossas opções. De uma certa forma, Deus coloca em nossas mãos a construção do nosso futuro.
Então, quando nós ficamos batendo naquela tecla da palavra destino, não, já está escrito, não adianta porque já está escrito. Os Espíritos disseram, até André Luiz em suas obras comenta muito sobre isso quando se trata do processo do retorno dos Espíritos ao plano material, através da encarnação ou reencarnação. O que André Luiz coloca em suas obras pela palavra dos benfeitores espirituais? Que esse retorno, em realidade, vai gerando através das vicissitudes, das lutas, da superação de obstáculos e dificuldades, fazendo com que o espírito aprimore a sua inteligência. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante. Allan Kardec indaga ao plano espiritual o que seria mais fácil de se trabalhar, desenvolver primeiro no espírito, o intelectual ou o moral? Os Espíritos afirmaram categoricamente, o intelectual é mais fácil. Por isso que nós estamos avançando muito no aspecto intelectual e ainda temos os nossos tropeços no aspecto moral. Mas cada um recebe de acordo com as suas obras. Não foi Jesus que falou isso? Jesus disse e deixou claro, cada um recebe de acordo. Então, através da minha escolha, das minhas opções, do meu livre-arbítrio, eu vou aprendendo com aquilo que vou recebendo de retorno da própria vida ou dentro da vida, eu vou aprendendo as minhas lições. E assim, então, passando por essas dificuldades, eu vou me aprimorando sim. Porque se nós ficássemos estacionados, estagnados e parados na época que habitamos cavernas, e não buscássemos, de uma certa forma, a solução para aqueles tipos de problemas que tínhamos naquelas épocas mais recuadas no tempo, nós não seríamos o que somos hoje. Então, irmãos e irmãs, a boa notícia é que nós já estamos num estágio mais avançado, não estamos mais vivendo em cavernas, já desenvolvemos relativamente bem a nossa inteligência. Mas a dificuldade, o X, que impede-nos de alcançar patamares mais altos dentro da evolução do nosso crescimento espiritual, é justamente o aspecto moral, com o qual nós temos tido grandes sofrimentos. Mas como Deus é bom, como Deus é misericordioso, nós estamos tendo oportunidades pela encarnação, nós estamos tendo oportunidades a cada dia que acordamos, nos levantamos e procuramos aproveitar as horas do estado de vigília da melhor forma possível. A cada dia nós temos quantas oportunidades de exercitarmos a inteligência, mas também essa nossa parte moral. Todos nós aqui temos essa oportunidade no dia a dia. Então, o que hoje não foi possível fazer, não vamos perder a fé e a esperança em nós mesmos, na certeza de que, no momento em que este corpo adormecer, durante o sono físico, eu estarei liberto ou emancipado do corpo, e eu poderei pedir ajuda àquele que me protege, me ampara, em nome de Deus, e junto a esse amigo espiritual, pedir ajuda, as orientações que lhe possam fazer com que, ao voltar para o corpo, eu possa, se não me lembrar totalmente do que foi dito, do que foi colocado por esses espíritos amigos, mas pelo menos eu tenha lá em essência aquelas ideias que possam me ajudar na solução de determinados problemas. Nós às vezes colocamos muito, parece até que eu sou contra médium, mas eu sou médium, então eu não estou sendo contra médium,
é que eu vejo as pessoas colocando muito na mão de terceiros soluções que elas poderiam buscar por elas mesmas, através de uma prece, e rogar ao seu amigo espiritual que inspire para o bem. Aí nós precisamos relembrar as lições que estudamos na casa espírita, que é importante isso. O que eu estudei na casa espírita? Eu estudei isso, mais isso, mais isso. Então eu tenho mais ou menos de memória aquelas lições que são claramente condutoras e parâmetros para que eu possa analisar aquilo que venha da parte do plano espiritual nesses momentos. Então, quando alguém vem até a mim, um espírito, durante o sono, e me sugere alguma coisa, eu retornando ao corpo, se eu não me lembrar totalmente do que aconteceu, mas eu tenho mais ou menos vagamente a sugestão de algo, eu pego esta sugestão e compare com as lições que eu aprendi na casa espírita ou na religião que eu abraço. Porque é assim que a gente faz com relação ao que vem do plano espiritual. Seja a comunicação pela psicofonia, pela psicografia, pela vidência, seja lá que for. Qual a faculdade mediúnica que o espírito se servir? Mas a recomendação de Kardec e dos bons espíritos é essa. É que analisemos e comparemos com aquilo que nós conhecemos de espiritismo. Com aquilo que eu aprendi nas reuniões das quais eu participei e naquilo que me foi trazido como o Espiritismo, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, para que eu possa fazer essa comparação e ver se isto que me foi sugerido está vindo da parte de um espírito verdadeiramente vinculado com Deus e as suas leis. Aqueles que já foram se consultar através de certos médiuns, que têm a sua maneira peculiar de lidar com a mediunidade, de trabalhar com a mediunidade. Eu já fui médium de Umbanda, então não estou aqui fazendo crítica nenhuma em absoluto, porque eu fui socorrido pela Umbanda e agradeço demais o socorro que eu recebi. Então eu sou eternamente grato à Umbanda pelo socorro que eu recebi na época, nos meus 18 anos. E fui muito ajudado por amigo que me levou, e se não fosse isso, eu não sei como é que eu estaria hoje. Talvez não estivesse aqui, tivesse cometido suicídio na época. Então, eu sou grato, mas quando eu vou a determinados lugares, onde eu não tenho a preocupação de analisar a moralidade do médium, a capacidade mediúnica que esse médium tem, a integridade, o caráter desse médium e a honestidade dele no lidar com o fenômeno mediúnico, eu posso correr um risco de receber um tipo de orientação que acabe me prejudicando mais à frente, se eu simplesmente seguir cegamente a orientação e não fazer as comparações devidas com aquilo que eu já tenho dentro de mim, porque não é só o que eu aprendi hoje, na presente encarnação, mas há muita coisa que eu aprendi trazendo de outras vidas, e que estão arquivadas aqui comigo, e que no momento desse, de necessidade, eu posso não acessar diretamente, mas já há uma tendência, eu já trago marcas de experiências, eu já passei por certos aprendizados, então hoje eu já sei diferenciar melhor o que é certo e errado, pelas consequências que eu sofri dos meus atos em outras vidas. Então eu fiquei marcado, eu tenho essas marcas. Isso, de uma certa forma, até se tornou que é um processo de uma vacina que está funcionando dentro da minha alma, dentro do espírito, e que nos momentos de necessidade, de uma certa forma, me autodefendem contra esses tipos de investidas dessas entidades espirituais que queiram me iludir, me mistificar ou enganar. Então, quando eu fui à consulta, e às vezes nós escutamos coisas assim incríveis. Um amigo meu resolveu um dia
tentar mexer lá, como ele disse, os pauzinhos a favor de uma situação no seu local de trabalho. Já nessa época eu estava no espiritismo, eu falei com ele: olha, meu filho, tenha muito cuidado, não vá em qualquer ambiente, não se consulte com qualquer médium, procure primeiro se informar se é um médium sério, honesto, se é um médium que mereça, que seja respeitável. Tenha muito cuidado com isso, porque o plano espiritual também está povoado de entidades, de espíritos, que quando encarnados foram mistificadores, foram brincalhões, foram debochados, foram corruptores, ou se deixaram corromper, e vai por aí afora. Então desencarna, não era santo. Mas ele resolveu ir lá, resolveu o problema dele. Não, vou resolver o meu problema. Tem lugar aí que demora muito para resolver, eu quero pressa, eu quero agilizar o negócio. Então ele foi lá agilizar o negócio. Mas o que foi sugerido? O que eu vou colocar aqui não é para ninguém seguir não, porque não vai dar certo. Já antecipo que não deu certo. Foi em qualquer lugar. Quando ele me falou da orientação que veio, eu disse: meu filho, por favor, não siga isso. Confia mais em Deus, você vai chegar, você vai alcançar, tenha calma. Não fique fazendo esse tipo de jogo com os espíritos, porque nem todos os espíritos vêm da parte de Deus. Nem todos os espíritos estão identificados com as leis de Deus e não são vinculados ao bem. Cuidado com isso. Não, você com essa mania de espiritismo, porque nessa eu estava no espiritismo, você tudo agora é espiritismo, né? Tudo agora você vem com o espiritismo. Tá bom, olha, eu estou te avisando. Tudo bem. Então, foi recomendado a ele que ele pulasse o muro do cemitério num determinado horário. Eu disse a ele: não pula nesse horário, porque é um horário muito tardio. Também você não pode pular de dia, porque nem precisa, o portão está aberto, você não tem o portão. Não precisa pular o muro, mas tinha que pular o raio do muro. Por que? Eu não sei. Podia ter ido de dia, teria sido teria dado menos prejuízo. Resolveu pular o muro à meia-noite. Então vai lá, vai ali naquele, em Auma, né, que tem um cemitério. Foi ali que aconteceu o fato. Eu realmente não pensei que ele fosse ter essa coragem de sair pelo meio da rua, carregando uma escada, ajudado com o outro, que também acho que não batia bem da cachola, devia ser tão perturbado quanto ele, e foi lá encostar no muro e resolveu entrar à noite para lá fazer o que tinha que fazer. O que aconteceu? Estavam dentro do cemitério e eles observaram ao longe uma luzinha que veio se aproximando. E veio se aproximando daquela luzinha. Bom, você já está dentro do cemitério, junto de sepultura, aonde os chamados mortos estão ali, né? Porque todo mundo acha que o morto fica ali, né? E tem espírito que fica dentro. Eu só fico imaginando os espíritos assistindo a cena. Devem ter se divertido muito. Devem ter achado engraçado. Tudo bem, então, foi lá feito o que tinha que ser feito. Quando aquela luz começou a se aproximar, eles entraram em pânico. Só que a escada ficou do outro lado. Quer dizer, você vê que coisa. Como é que você vai pular uma coisa e não leva a escada? Deixaram do outro lado. Então, no desespero, não sabia o que era, foram enfrentar o laudo. Tentar subir da melhor forma possível, conseguir escalar. Só que na hora que escalaram, esse meu amigo caiu do outro lado, quebrou um braço, fraturou um braço, a perna esquerda e o braço direito. Quer dizer, o raio da promoção que ele queria tanto foi para outro, porque ele teve que sair de licença para tratamento de saúde e a oportunidade passou. Há muita gente que quer realmente chegar aos espíritos no plano espiritual e quer que eles deem um jeitinho. Um jeitinho. No livro dos médiuns está lá colocado das perguntas que se podem fazer ao plano espiritual, ou se deve ou se podem fazer ao plano espiritual. Então ali está colocado que você pode perguntar sobre a saúde. Pode perguntar sobre a saúde. Necessidades espirituais e materiais, você também pode perguntar.
Mas lá os espíritos colocam que existem também limites para essas perguntas e que nós não podemos chegar junto aos espíritos e pedir a eles que eles executem as tarefas, aquilo que temos que fazer em nosso lugar. Não, vocês vão lá, faz isso. Depois eu dou uma grada. Vocês façam isso e aquilo. E os espíritos até que se prestam a esse papel. Mas são espíritos mais imperfeitos. São espíritos mais inferiores, que nem sempre são maus, mas que dentro da sua limitação de conhecimento, de progresso, de evolução, eles irão desenvolver aquele atendimento da melhor forma possível e com a experiência que eles têm armazenada, não tem jeito. Então, às vezes, o que você espera conseguir, não vai conseguir. Esse meu amigo, quando eu fui visitá-lo, eu fui com bastante cuidado, né? Até com a minha expressão facial, tive que ter uma expressão bem neutra, que dá vontade. Dá vontade a gente chegar com aquela expressão. Você tem que ser caridoso e cristão, não pode esquecer nunca disso. O espírito não pode esquecer. Eu fui lá, não está melhor, não sei o que. É isso assim, você não ouse falar absolutamente nada. Você não ouse. Não ouse falar. Porque você não tem ideia do sofrimento que eu estou passando. Não, meu filho, eu não vim aqui para fazer crítica, para apontar, para falar nada, em absoluto. Eu acho que o próprio resultado da ação está te trazendo lições. As experiências do dia a dia que atravessamos nos trazem lições. Nem sempre estamos atentos às lições que chegam até nós e que poderiam ser de grande utilidade para o nosso amanhã. Mas muitas vezes, na nossa pressa, na nossa vontade de solucionar de qualquer jeito aquela situação, nós nos precipitamos. E muitas vezes, a gente sai daqui da nossa casa espírita e vamos para outro lugar. Por favor, não é crítica. Entenda bem, não é crítica isso. Os espíritos responderam a Allan Kardec. Nós vamos ver ali, quando vem a escala espírita, no livro dos espíritos, onde está lá os espíritos imperfeitos, os espíritos superiores, os espíritos puros. Então, quando você vai na escala, lá na classe dos espíritos imperfeitos, você vai percebendo umas denominações bem interessantes. Então, quando eu fico pulando muito de um lugar para o outro, eu, de uma certa forma, eu abro mão da proteção, do chapéu protetor de uma casa espírita segura e bem orientada, e vou de peito aberto para entrar num ambiente onde às vezes eu não vou saber lidar tanto com o médico como com o espírito que o assiste. A situação narrada em Libertação por André Luiz é muito peculiar e muito interessante, onde há um grupo de encarnados que vão a um certo médium, está lá no capítulo, quem se interessar, tiver a obra, pode relembrar, aonde pessoas vão se consultar com esse médium. O médium tem uma equipe espiritual em torno dele, de espíritos não muito evoluídos, não eram evoluídos mesmo, a condição muito ainda humanizada. E o que é que acontecia? Quem impedia de certas orientações serem repassadas ao paciente, ao assistente que estava ali buscando socorro, era o guia espiritual do encarnado que foi lá se consultar. Quer dizer, até isso a gente dá trabalho aos guias, aos protetores. Para que o consulente não tivesse uma orientação deturpada, o guia intervia. Mas no caso do casal da Margarida com o marido, que é citada lá, que é ligado a Gregório, no caso ali, os espíritos que estavam produzindo a deficiência, a depauperação física da nossa irmã, foram ao guia do médium
e aos espíritos que o rodeavam, propuseram um suborno, digamos assim, subornar os espíritos com certas promessas para que eles falassem ao médium determinadas coisas no caso da nossa irmã. Vocês estão vendo, né? A gente encarnado não vê nada disso, né? É até uma bênção. Porque já imaginou você se consultando, de espírito fofocando, e se metendo na nossa vida, metendo o dedo, dando palpite? Como é que seria? Então, o espírito, um médium, desdobra-se, vê uma situação junto à nossa irmã, quer contestar o que o espírito está lhe dizendo, e o espírito tinha uma ascendência sobre o médium. Olha a questão da ascendência sobre o médium, tinha mais força sobre ele. Senão, você volta ao corpo e vai dizer que o caso dela é na medicina, quando o caso dela também não era só da medicina humana, era também da medicina espiritual. Ela precisava de socorro também espiritual, porque é um processo obsessivo. E o espírito passa para o médium volta para o corpo e diz, não, o caso dela é caso de médium. Por quê? Porque se vai para um outro local onde se trata o processo obsessivo, haveria uma intervenção que esses espíritos não queriam que ocorresse. Então, às vezes, nós vamos, até com uma certa boa-fé, em determinados lugares, mas nós precisamos nos lembrar que o apóstolo João, também no Evangelho segundo o Espiritismo, colocou: é preciso ver se os espíritos que se manifestam vêm da parte de Deus, se tem condições de falar em nome dele, se realmente o que eles trazem está de acordo com as suas leis, para que nós não nos vejamos sendo prejudicados, às vezes na nossa boa-fé, na nossa intenção de buscar uma ajuda, mas às vezes o local, o lugar, os espíritos, os encarnados e desencarnados ali presentes, estão muito longe de terem aquelas condições ideais de nos ajudar. O nosso tempo se esgotou. Então, este é um assunto que vai se desdobrando à medida que nós avançamos nos nossos estudos e conhecimentos. Cada vez que retornarmos a ele, nós teremos uma outra concepção, porque também estamos voltando aos estudos mais enriquecidos pelas nossas experiências que vamos vivenciando no mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos sustente, nos renove as forças físicas e espirituais, e vamos procurar sempre manter dentro de nós a fé, a confiança em Deus e muita esperança na certeza de que nós temos jeito. Nós temos jeito. Então, quem disser que a gente não presta, não serve para nada, a primeira resposta é essa pessoa dizer: eu sou filho de Deus, eu sirvo para muita coisa.